Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero ensinar aqui um setup de correção nas médias, um setup muito famoso que nós ouvimos falar bastante. E aí eu quero mostrar para você como é que funciona esse setup. Vou te mostrar as operações catalogadas desse setup desde o ano de 2017 em 7 ativos diferentes, tá? Isso daqui a gente vai fazer swing trade no gráfico de 30 minutos e para isso eu estou aqui na Petri 4. Então continue assistindo o vídeo que eu vou te mostrar o backtest e tudo a respeito desse setup. Olha só. Você vai precisar de 4 indicadores para montar esse Trade System na sua tela. Média móvel exponencial de 17 períodos, média móvel exponencial de 72 períodos, lowest de 12 períodos e volume financeiro com uma média aritmética de 20 períodos nele. Certo? Esse setup, agora presta muita atenção que eu vou te falar. Esse setup ele funciona da seguinte forma. Vamos querer média móvel exponencial de 17 acima da média móvel exponencial de 72, ou seja, tendência de alta. Média verde acima da média azul, primeira condição. Segunda condição, candle tocando na média exponencial de 17 períodos. O candle tem que tocar na média de 17, tá? E isso aqui a gente vai entender da seguinte forma. Eu vou querer que a máxima do candle seja maior ou igual à média de 17, tá? E eu vou querer também que a mínima dele seja menor ou igual à média de 17. Com isso eu vou ter um candle que vai estar claramente tocando na média, que é o que eu preciso para ser a segunda condição desse setup. Terceira condição, temos tendência de alta, temos aqui uma correção na média e a terceira condição eu vou querer que tenhamos aqui um alto volume financeiro. Para isso eu vou querer que nesse momento, onde tudo isso está acontecendo, eu vou querer que o volume financeiro esteja acima da média móvel aritmética de 20 períodos, tá? Então, temos aí as três condições ocorrendo no mesmo candle, tudo ocorrendo em conjunto, isso para mim é o sinal de entrada. Vou deixar aqui na tela as condições desse setup para ficar mais fácil de você entender. Legal, agora eu quero que você preste muita atenção. Tudo isso daí verdadeiro, todas as condições verdadeiras, a gente vai posicionar a nossa ordem de compra no rompimento da máxima do candle, tá? Rompimento da máxima. O stop vai ficar aqui na lowest, olha só, stop na lowest de 12, vai ficar parado aqui, você não vai acompanhar a lowest, seu stop vai ficar parado, tá? E o seu alvo vai ser o candle que gerou o sinal de entrada projetado 2 vezes para cima. Esse daqui é a forma como eu configurei os alvos, tá? Vamos observar aqui como é que caminhou essa operação. Você observa aqui que ela atingiu, né, a nossa entrada e agora está caminhando ali, certo? Olha só, abriu num gap de alta, então ele fechou a posição aqui. Ele deu entrada na compra aqui e saiu dela aqui. Isso deu pra gente um resultado de 10,77%. Tá legal? Interessante. O que a gente vai fazer então? Vamos observar esse setup, todas as situações que ele foi fazendo, né? Vou te mostrar um pouco aqui para você ver. Ele deu uma entrada ali, tá? E saiu aqui. O resultado, vamos ver, 5%. Vamos ver outra entrada aqui. Lembrando a vocês que esse é um setup que a gente precisa estar numa tendência de alta. Nós vamos esperar uma correção na média e nós vamos querer que essa correção na média seja acompanhada de alto volume financeiro, tá? Olha só. Tocou na média, né? Mas nós vamos precisar de alto volume financeiro, tá? Vamos analisar aqui e ver onde foi que ele entrou. Olha que legal. Alto volume financeiro, tá vendo aqui? Toque na média, candle tocando na média. Olha só, média verde acima da média azul. Então nós entramos aqui na compra. Vamos colocar nosso stop na lowest, tá vendo aqui a lowest? E vamos projetar esse candle 2 vezes para cima, tá? Aí então nosso alvo fica ali em cima. Vamos observar como foi. Alvo atingido aqui. Então 3,55. Isso daqui é setup de swing trade. Estamos operando na compra somente, tá? E eu vou te mostrar agora os backtests desse setup. Eu fui pegando todas as operações desse setup. Olha só que temos aqui, ó, todas as operações catalogadas em 7 ativos diferentes.
juntei essas operações em uma planilha separada, onde eu obtive todo o desempenho desse setup desde o ano de 2017, e você vai ver isso agora. Então eu estou aqui na planilha para poder mostrar o backtest para vocês, mas antes eu queria falar aqui do treinamento intensivo, onde eu ensino os usuários do Profit Chart a fazerem backtest, a testarem estratégias, a obterem estatísticas por meio do editor de estratégias, tá bom? Então, ó, link na descrição. E agora deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o resultado desses backtests, onde a gente aplicou o setup de correção na média, tá? Você pode perceber aqui, e eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe, que nós operamos 7 ativos, que eu vou mostrar para vocês quais foram. Olha só, preste muita atenção. Operamos aqui, ó, EZTC3, GNDI3, Petri4, PSSA3, Rent3, TAI11 e VEVAR3. Essas foram as 7 ações que a gente utilizou para testar esse setup, tá certo? Então, eu quero que você preste atenção também em mais um detalhe, que a gente começou a operar desde o ano de 2017, certo? Então, essa curva de capital que você está vendo aqui, ela vai do ano de 2017 até 2020. Isso daqui corresponde às operações desse setup de correção na média, nesse formato que eu programei, que eu ensinei a vocês, tá? Corresponde a todas as operações catalogadas, e aqui você consegue ver que esse setup ele foi subindo ao longo do tempo. Temos aqui uma curva de capital ascendente, apesar de um período aqui em consolidação, né? Você vê que ela subiu nesses últimos anos, né? 2017, 2018, 2019 e 2020. Preste muita atenção, essa curva de capital é uma curva de capital normalizada, onde a gente tem um capital de 25 mil para poder entrar em todas as operações. Então, todas as operações aqui, elas foram feitas com um capital de 25 mil, entendeu? E olha só, você consegue acompanhar aqui os resultados de cada operação. Você vê que a gente ganhou aqui 540, né? Essa aqui foi lá a primeira operação que ele fez, 540, R$ 2.935, e assim ele foi fazendo, né? Essa daqui foi os resultados das operações dessa estratégia de correção nas médias que eu ensinei a vocês. Esses daqui foram os resultados ao longo do tempo, certo? Interessante, você vê que ele passou momentos difíceis. Olha só como é que o setup sofreu aqui em determinados momentos, você pode ver, ó. Mas também passou momentos bons, como você pode ver, e assim ele foi construindo essa curva de capital que você consegue ver aqui, certo? Legal. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte: a gente começou com um capital inicial de R$100 mil, tá vendo? E terminamos com um capital final bruto de R$320 mil aqui, como vocês podem observar, tá? Só que quando a gente inclui corretagem, custos e tudo mais, como você pode ver aqui, eu coloquei uma corretagem, você vê que o líquido fica um pouquinho menor, né? Por conta dos custos. Então você vê que o capital final líquido dele foi 312 mil. Isso significa que durante todo esse período, o dinheiro que ele conseguiu fazer, o dinheiro líquido, foi R$212 mil que ele fez desde 2017, tá? Então ele fez operando esse setup de correção na média com esse capital aqui de 25 mil para cada entrada, tá? Capital aplicado dele, capital inicial foi R$100 mil, certo? Muito interessante, capital inicial 100 mil, finalizou com isso daqui, certo? Legal. 784 trades ou operações que ele fez, conseguiu 430 trades certos contra 354 trades errados. Isso deu para a gente uma taxa de acerto de 54%, com um fator de lucro de 1,33, um payoff de 1,09. Nossa média de tempo nas operações, operando no gráfico de 30 minutos, operando só na compra, nesses 7 ativos que eu mostrei para vocês, tá? Esse setup de correção na média, nós tínhamos aqui uma média de tempo 2 dias nas operações, certo? Então preste muita atenção no formato que eu estou te mostrando. A gente operou esse setup no tempo gráfico de 30 minutos. Então todos esses resultados aqui correspondem ao tempo gráfico de 30 minutos, onde a gente operou esse setup. Então você consegue ver que a média de lucro foi de R$ 516,37. Isso significa que geralmente quando a gente acertava uma operação, era isso daqui que a gente ganhava. Legal? Média de prejuízo, R$ 471. Então, eu quero que você observe também o nosso aparelho de medição, que você vê aqui que a taxa de acerto ficou próximo de 50%. A comparação do capital inicial, né, com o capital final, você vê que ele conseguiu crescer o capital. A gente pode ver isso através desse gráfico mais simples,
ou através da curva de capital, onde você vê uma curva de capital ascendente ao longo do tempo. Agora eu quero falar algumas coisas com você, tá? Presta muita atenção. Esse daqui é um setup de correção na média, mas você não pode generalizar. Esse setup aqui, ele tem as características que eu programei, tá? Ou seja, eu coloquei aqui volume financeiro, coloquei médias específicas como 17,72, coloquei diversas coisas que eu programei, tá? Eu não estou aqui generalizando e dizendo para você que todos os setups de correção nas médias vão ter essas mesmas estatísticas, tá? Tudo depende do formato da sua estratégia, depende do ativo onde você está aplicando e depende do tempo gráfico. Então, é um conjunto de fatores que vai construir uma curva de capital, tá? Então, preste muita atenção, porque não significa que só porque essa estratégia funcionou no 30 minutos, que ela vai funcionar no 60, que vai funcionar no diário ou que vai funcionar no semanal. Isso, tá? Você tem que prestar muita atenção, porque uma estratégia, ela funciona em locais específicos. Mas, por exemplo, se eu pegar essa estratégia aqui e eu querer aplicar ela, sei lá, no gráfico da Vale 3, no semanal, eu não tenho nenhuma estatística que comprove que ela funciona, tá? Então eu preciso testar antes de aplicar e ter aí um retrato de como essa estratégia tem se comportado ultimamente. Tá legal? Então esses daqui são os resultados. Eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal se você quiser ver mais vídeos sobre estatísticas e setups, e compartilha os vídeos do canal. Então é isso daí.